reclamando. Bom, gente, bom dia. Bom dia a todos, bom dia a todos aqui na sinagoga, bom dia a todos no online. Hoje vamos dar seguimento ao estudo de Terumá com a Haverá, né, amiga Diane Cooperman, jornalista, conterrânea do meu pai, do Egito. Essa paraxá Terumá é uma paraxá que a gente sempre, né, para mim é especial porque é uma paraxá que mostra como a gente deve construir as coisas comunitárias, né? E por acaso nós temos aqui um belíssimo exemplo de pessoa que constrói comunidade, que mantém comunidade. Há quantos anos temos aqui a Diane, vou chamar empurrando, levando, todos os verbos, né, possíveis de construção, de levantamento. Do inglês, eu acho que é a melhor tradução, raise up, né? Então, essa paraxá calhou muito bem. Então, vamos agora aprender com a Diane e, na sequência, vamos abrir aqui para as perguntas e pontos adicionais e tudo mais, tá? Bom dia, obrigado, Diane, por aceitar o convite. Bom dia, Boker Tov. Chodesh Tov, né? Estamos começando um novo mês, prazer estar aqui junto presencialmente, depois de tantas vezes à distância. Então, é muito bom a gente estar aqui. A Parashat Trumá é uma Parashá extremamente interessante. Eu vou começar lendo as primeiras linhas, porque elas dizem tudo dessa Parashá. Êxodo 25, o Eterno falou a Moisés, dizendo: fala aos filhos de Israel que dediquem para mim uma oferenda. E tomareis minha oferenda de todo homem cujo coração impelir a isso. E esta é a oferenda que tomarei deles: ouro, prata e cobre, tecido de lã, azul celeste, púrpura, carmesim, linho, pelo de cabra, couros de camelo tinto de vermelho, couros de tarrax e madeiras de acácia, azeite para a iluminação, especiarias para azeite de unção e para o incenso das especiarias, pedras de ônix e pedras de engaste, e para o efod, para o peitoral. E com isso me farão um santuário e morarei entre eles. Então, prestem atenção às frases às quais eu dei ênfase, da questão todo homem a primeira frase que é a todo homem, oferenda de todo homem de coração, que o coração o impelir a isso, e eu morarei nele, entre eles. Então, são duas coisas fundamentais. Temos aí, nessa paraxá, vários temas, aos quais voltaremos, mas que eu quero destacar. Primeiro, é Deus quem fala. Ele fala o tempo todo. Não há Moisés, não há outra intervenção, é Moisés quem fala. Outro ponto fundamental é a trumá, a oferenda, essa doação. O que significa essa doação e qual o alcance dessa doação? Esse uso do possessivo também é intrigante. É uma pena que o Rabino não esteja aqui, mas há vários sábios que possam talvez responder, ele está aí, pode responder. Porque esse possessivo, quer dizer, a oferenda de todos os homens. E depois Deus diz: tomareis minha oferenda. Então, a oferenda de quem? Não seria mais correto ele dizer oferenda para mim? Tomareis oferendas que me são dedicadas? Seria um português mais correto, um hebraico mais correto. Mas não, ele fala: tomareis a minha oferenda. Então, aí um caminho de mão dupla. E também a discussão minuciosa dessa construção. Tão minuciosa, que até se torna chata, porque é muito detalhada, quer dizer, parece um manual de engenharia, de arquitetura, né? Tudo assim descrito, mais detalhes mais esmiuçados.
Inclusive, tem uma questão aí que leva tanto tempo, ocupa tanto tempo de Moisés, que ele está lá em cima e o povo está sozinho, se sentindo abandonado. Depois nós vamos ver que eles vão construir o bezerro de ouro. Então, era importante, essa também é outra questão que intriga, para que passar tanto tempo descrevendo a construção de um Mishkan e ocupar Moisés ao invés de mandá-lo de volta para o seu povo. Mas, voltemos então a essas questões. Primeiro, essa doação. Qual o significado dessa trumá? O que é essa trumá? Essa trumá é uma doação que tem que ser voluntária. Ao contrário de todas as cobranças que serão feitas ao longo da Bíblia, elas têm um valor específico. Elas têm um valor certo, é o shekel, é o meio shekel, vão servir de contagem, vão servir de imposto. Aqui nessa paraxá, nós temos aquilo que o coração aberto desejar doar e o quanto puder dar e quiser dar. Então, isso mostra o quê? A necessidade da doação ser um ato voluntário, um ato espontâneo. E, ao mesmo tempo, não ser um ato apenas daquilo que, bom, eu vou fazer a minha doação, dou o supérfluo. Não, é dar algo que te pertence, algo que é importante para você. E aí, se voltamos à descrição, fica uma coisa muito estranha. Se eram escravos, onde que tinham tanto ouro? Onde tinham tantas pedras, tantas riquezas? De onde vem essa riqueza toda? E qual a importância de Deus exigir tanta riqueza quando a gente imagina o sagrado totalmente despojado? Então, se é um Deus onipresente, onipotente, invisível, que não aceita representação, por que o lugar dele, a morada dele, tem que ser tão luxuosa? Alguns sábios interpretam, há duas interpretações básicas. A primeira é que é importante o local ser suntuoso, ser imponente, para que o judeu saiba que ele está diante de algo muito importante. Então, ele tem que estar presente com toda a deferência, todo o respeito, ele tem que saber que ele está num lugar separado. Mal comparando, seria o usuário do metrô e do trem da central. Ele chega no metrô, ele tem um mínimo de respeito, porque o local é cuidado, o local é muito mais limpo, cuidado, etc. Então, o próprio usuário que está na central vai ter um cuidado muito maior quando ele está no metrô. A outra explicação é também... Né? Já foi mais. Mas voltando. Tá? E a segunda interpretação é para com os outros. É importante que os não-judeus saibam que esse Deus dos judeus é um Deus totalmente tão importante, tão poderoso quanto todos os outros deuses das outras civilizações. E não esqueçamos que a gente está num tempo do Egito Antigo, com as obras faraônicas, onde o ser humano está desse tamanho perto de uma coluna. Então, se houvesse um espaço do sagrado sem a menor imponência, não teria como ser respeitado pelos demais. Então, essa seria a outra interpretação, que Deus quer um espaço todo especial. Outra coisa importante é que o Mishkan é carregável. Ele pode ser levado e deve ser levado para qualquer lugar, tanto é que o povo está ainda em peregrinação, está ainda no êxodo, está ainda atravessando o deserto, terá 40 anos pela frente de caminhada pelo deserto, e vai ter que levar esse sagrado com ele. E levar esse sagrado é muito simbólico, porque faz com que o ser humano saiba que ele pode levar o sagrado consigo mesmo. Ele não precisa ter um espaço físico, um espaço único de oração, um espaço onde serão dedicadas, né, todas as oferendas, se bem que depois haverá o templo, que vai mudar isso. Mas naquele momento é importante que o sagrado esteja
transportável para simbolizar que ele está também dentro de cada um de nós. Esse sagrado é nosso, esse sagrado faz parte da gente. E é reforçado pela fala de Deus: eu habitarei entre eles. Não habitarei no Mishkan. Quer dizer, faço o espaço do sagrado, mas eu não vou ficar no sagrado. Eu vou ficar em cada um dos hebreus. E essa é a frase que ele repete na Haftará. A Haftará, que fala da construção do templo, e isso é muito interessante porque a gente vê uma Haftará inteiramente ligada a Parashá. Então, você tem o Mishkan e depois a Haftará, a construção do templo. A construção do templo não tem a presença de Deus em momento nenhum, não tem ordens de Deus. Descreve muito bem, com muitos detalhes, toda a construção do templo, mas Deus só fala no final, quando ele diz também: eu habitarei entre eles. Então, Deus faz questão de estar entre todos, e nesse estar entre todos, ele está entre nós. Ele está em cada um de nós. Essa centelha divina está em cada um de nós. Agora, há uma outra dimensão também nessa Trumá. É a primeira vez que o povo é convocado a colaborar, a contribuir. Até então, o povo, os Bnei Israel, foram espectadores passivos. Viram os milagres no Egito, no deserto Deus proveu todas a maná, a alimentação, a água, providenciou tudo. E nessa hora Deus pede aos Bnei Israel que eles façam alguma coisa. E isso dá a dimensão da maturidade do povo. De repente o povo cresceu, amadureceu, vai contribuir e se torna, de uma certa forma, parceiro de Deus. Ele está trabalhando junto com Deus, seguindo as ordens de Deus, para poder construir esse Mishkan. Ele está junto. Esse momento é muito importante. E a gente vê na vida prática, de uma congregação. Se você tem, todos nós estamos aqui porque todos nós contribuímos de alguma forma, com ideias, com trabalho, com donativos. Nós estamos aqui porque nós pertencemos, nós fazemos questão de pertencer. E esse pertencimento não é algo passivo. Ah, tudo bem, pago a mensalidade, eu sou sócia. Esse pertencimento exige algo de visceral, exige um comprometimento na construção e na consolidação da congregação. Então, quando Deus convoca todos a construírem um Mishkan, ele quer que todos digam: eu também faço parte dessa construção. E é também a tarefa do líder. Nós temos aqui ex-presidente que fez exatamente isso, de delegar aos outros o trabalho e a satisfação de poder contribuir. E a gente vê muito isso na Haftará. Salomão, com muita sabedoria, vai convocar os melhores artesãos, mas ele vai convocar também aqueles que não são os melhores, para que cada um possa dar um pouco de si na construção desse templo. E não convoca apenas os hebreus, os judeus. Ele vai convocar os libaneses, vai convocar os vizinhos, vai pedir com que eles também colaborem na construção do templo para que haja essa união de todos na consolidação dessa identidade judaica. E aí a gente chega à construção do templo, que é algo muito forte. Eu vou fazer um corte no tempo, chegar aos nossos dias. Construção do templo, não, ainda parêntese na antiguidade. O templo foi feito por todos, para todos, sem distinção. Não havia divisão entre homens e mulheres. Estavam todos juntos, frequentando o templo. Não havia separação. Houve depois episódios que levaram, sim, a ter a separação, tudo bem. Hoje a gente tem movimentos que lutam contra essa divisão. Nós, na área, queremos a igualdade de gêneros e, sem falsa modéstia, posso dizer que, junto com Janete Erlich, que está aí,
lutamos em muito para que houvesse, sim, essa igualdade de gênero e conquistamos. Hoje não há diferença, contamos todas caminhando, contamos todas igualmente e fazemos tudo o que os homens fazem dentro da religião. Mas o que foi que nós vimos? Em Israel está essa luta muito grande para a conquista desse espaço. Esse conseguiu várias vitórias, tem um espaço misto, plural, igualitário dentro do Kotel. Enfim, tem essa possibilidade. Mas o que nós assistimos ontem no Kotel foi deplorável. E acontece todo Rosh Chodesh. Eu mesmo, inclusive, já falei algumas vezes, toda vez que eu estou em Israel, eu tento ir para a celebração do Rosh Chodesh com as mulheres do muro. E assistir às agressões, assistir é algo terrível. Trazem jovens, trazem alunos de escolas, só para poder gritar, xingar e impedir as mulheres do muro de rezar, as meninas fazerem a sua bat mitzvah. É algo indescritível. E chega uma agressão física. Inclusive os homens. A gente passa por um corredor polonês que os homens batem nas mulheres. Quer dizer, é proibido tocar numa mulher, mas para bater pode. É uma loucura. E não respeitam mulheres de todas as idades. Então, a gente vê essa situação terrível, a gente tem que se posicionar, sim, que a omissão é cúmplice da agressão. Nós não podemos ficar passivos, temos que nos manifestar. Os Haverei Knesset recebem as nossas petições, recebem os nossos e-mails. Nós temos que nos manifestar diretamente. Não conheço, ele não conhece, não tem importância. Mas isso reforça a luta deles, saber que os brasileiros estão aí pedindo, sim, essa igualdade, pedindo o fim das agressões, pedindo segurança para essas mulheres. E não são só as mulheres, que há muitos homens que acompanham. O Zé Nelson é um que me acompanha sempre. Eu brinco que a gente fica dentro da sinagoga e os homens ficam do lado da Meriná para proteger a gente, porque eles ficam do lado de fora das mulheres para proteger as mulheres, porque sabem que a gente vai ser agredida. Então, como ele, há outros homens. Então, tem que haver esse movimento, tem que haver essa conscientização para que a gente possa chegar a essa igualdade, mas, acima de tudo, essa pacificação. Nós temos que fazer com que Israel e as comunidades judaicas do mundo inteiro consigam desenvolver um diálogo intrarreligioso. A gente fala muito do diálogo interreligioso, e aqui a nossa coordenadora de diálogo sabe o quanto a gente luta e trabalha em prol desse diálogo interreligioso, e as conquistas que foram feitas nesses 40 anos de trabalho interreligioso, mas o diálogo intrarreligioso é também fundamental. E a gente consegue. Eu vejo o respeito com que somos recebidos em sinagogas ortodoxas, eu vejo como tudo é relativamente tranquilo. Pelo menos o respeito mútuo tem que ser devido. Eu só esqueci de falar, eu acabei não olhando nenhuma das minhas anotações, faço sempre isso, eu escrevo e nem olho. Mas eu quero ainda lembrar a importância do Mishkan, da mobilidade do Mishkan e a construção do templo. A gente viu que o Mishkan era móvel e o sagrado nos acompanha. Quando é construído o templo, ele se torna um lugar fixo. O lugar fixo das oferendas, o lugar fixo dos serviços religiosos, e o Mishkan está lá. Então, a gente quase que se assemelha aos outros povos, tendo novamente um lugar fixo para a prática da religião. Quando o templo, os dois templos são destruídos, o que acontece? Novamente a mobilidade. Quando não existe mais esse espaço fixo, você precisa se lembrar daquilo que aprendeu com o Mishkan
e saber que você tem essa liberdade e você tem que levar consigo o seu sagrado aonde você for. E aí a solução, novamente, porque o homem precisa do concreto, mesmo sendo o povo talvez mais monoteísta que existe, porque o único que realmente não tem imagem, o único que realmente acredita no Deus único. Todas, várias religiões, inclusive as politeístas, acreditam num ser único criador do universo. Mas ao lado desse criador, há outras entidades que veneram, humanas ou entidades mesmo. E o judaísmo é o único que não aceita nenhuma outra representação fora de Adonai. Então, mas de qualquer maneira, o ser humano precisa do concreto. Então, nessa necessidade da concretude, ele passa a construir as suas sinagogas e passa a frequentar a sinagoga. Tanto é que aqui dentro nós temos 3 sinagogas. Temos a Martins Ferreira, que virou centro de memória, temos a sinagoga grande e temos a sinagoga menor por dia a dia. Mas nós vivemos novamente uma nova dispersão com a pandemia. A pandemia veio nos ensinar a fragilidade do concreto. No começo foi assim um desespero, como que nós vamos fazer, como vamos reagir? O templo, não vamos poder ir para a sinagoga? E a criatividade judaica e a tecnologia nos ajudaram a essa dispersão. E conseguimos vencer, e conseguimos nos manter unidos, e conseguimos criar. Como hoje, continuamos à distância presencial. Há algo mais gratificante do que isso? E eu vi inúmeras pessoas que eram observantes, judeus observantes, Shomrei Shabbat, que no início diziam, mas como? Eu não posso usar computador, não posso usar celular. Eu vi vários, na hora cedendo e participando, e como se sentiram gratificados, como se sentiram felizes de poder acompanhar um Yom Kippur à distância, um Brit Milá de neto de outro país. Então, isso tudo faz com que o sentimento de pertencimento e a certeza de que somos um povo unido, apesar das fronteiras, apesar das distâncias, apesar de tudo. E eu tenho que reconhecer também e declarar a admiração que eu tenho por alguns grupos observantes que não aceitaram, em hipótese alguma, conseguiram manter essa unidade durante a pandemia, fazendo serviços religiosos pelas janelas, pelas varandas. Então, era algo lindíssimo. Você imagina você ter, de arrepiar, você ter alguém que sabe rezar, a maioria em Israel sabe rezar, rezando do seu balcão, sem microfone, em voz alta, os outros nos balcões, todos cantando, rezando, respondendo e completando o serviço. Então, isso é algo admirável. Não há necessidade de ser só liberal. Eu sou uma liberal convicta mesmo e brigo por isso, mas tem que haver o respeito para todos aqueles que vão ser mais observantes e todos juntos construirmos o Mishkan, construirmos esse mundo melhor, sermos parceiros de Deus no Tikkun Olam. Chodesh Tov. Obrigada. Muito bom mesmo, obrigado, merci beaucoup. Olha, vamos abrir aqui para quem quiser falar. Eu vi a Noemi com a mão levantada, eu não sei se é isso mesmo, Noemi. Acho que não. Mas, bom, o que eu queria falar aqui para início, primeiro agradecer muitíssimo, eu anotei várias coisas, tá? Mas me chama a atenção, ontem eu entrei no Facebook do Gilad Shaarif, tá? E o que me chamou a atenção não foi o que ele escreveu, porque ele estava denunciando os horrores de ontem. Mas o que me chamou a atenção foi a baixíssima adesão, curtidas e reações. Eu falei assim, meu Deus, ele está falando para o mundo inteiro, é um Haver Knesset.
Não é possível que ele tenha 4 curtidas num post que já estava há horas, né? Então, será que o pessoal está com medo de uma censura, de uma reprovação, né? Mas me chamou muita atenção e me preocupou muitíssimo, porque será que ele está sozinho? Não está. Está na plataforma errada? Não sei, mas eu acho que é muito pouco para um Haver Knesset, um post de um dia ter 4 curtidas, e, na verdade, um comentário de alguém atacando ele, falando que era uma patética, sei lá, falou alguma coisa muito ruim. Enfim, então essa é uma coisa. Bom, outra coisa que você, com brilhantismo, trouxe esse ponto, né, da destruição do templo, né, depois Yavne, que se abriu para sinagogas, e a gente teve o nosso tempo do Mishkan móvel, do Mishkan que continua aqui, e a gente realmente andou para frente, que a gente consiga continuar a andar para frente, mas sem dar passos para trás nem para o lado, né? E outra coisa assim que eu também, vem sempre um estudo que eu fiz, não sei se você acompanhou, dos equilíbrios, né? Ao mesmo tempo que se sugere um Mishkan suntuoso, né? Um Vaticano de preciosidades e materiais, etc., é um precioso móvel, né? Que vanguarda, né? Que vanguarda, né? Faz essa coisa toda, coloca numa caixinha e sai andando com isso. Puxa vida, o arquiteto fica assim, né? Babando. Mas tá, gente, vamos abrir aqui. Olha, arquiteto vai falar. Sérgio. Sérgio não, desculpa, estou olhando. Gerson, por favor. Enquanto o microfone está indo para o Gerson, eu só quero lembrar que o Caribe, como é Haver Knesset, ele tem imunidade, então ele consegue levar a Torá para que as mulheres possam ler a Torá, porque as mulheres não podem levar a Torá. Então, a gente lê sobre pedaços de papel, livros, a gente lê da Torá. Mas o Caribe leva a Torá e passa. E ontem, como eles sabem que o Caribe não que vai fazer isso, fizeram um cerco e não deixaram ele passar. Mas como havia rabino americano que estava ali, o rabino americano, que não era conhecido dos outros, pegou a Torá e conseguiu passar para as mulheres e houve o trabalho. Mas rasgam a Torá, rasgam livros sagrados. Houve, meses atrás, invadiram o espaço igualitário, rasgaram livros, limparam o nariz com páginas de rezas, enfim, fizeram atrocidades. E a outra coisa que eu esqueci de contar, mas que também não era tão importante, sobre a suntuosidade, a menorá, os detalhes da confecção eram tão complexos que eram difíceis de serem executados. E a menorá tinha que ser construída num bloco único de ouro, esculpida, talhada dentro desse único bloco. E era difícil, não conseguiam fazer, derretiam o ouro, tentavam trabalhar e não saía como o desenho que Deus mandou fazer. E tem um Midrash que diz que Deus então disse, escuta, vocês não vão conseguir mesmo, joga o bloco de ouro no fogo e verá o resultado. Mas ele disse, mas como que eu vou jogar o bloco de ouro no fogo? Ele vai derreter, vou perder o ouro. Faz o que eu estou mandando. Fez, e a menorá saiu com todo o seu esplendor, pela mão de Deus, como ele queria. E, se a gente prestar atenção na menorá que está no arco de Tito, ela não segue as instruções da Parashat Trumá. Então, nem na pedra conseguiram reconstruir isso. Arquiteto, desculpe. Você fez uma colocação. Você fez uma colocação dizendo que, logo no início, que foi perdido muito tempo entre Moisés e Deus na descrição, né, no plano arquitetônico do que seria o Mishkan e por aí vai. Como
A partir daí, vai se angariar donativos, e o donativo é uma coisa espontânea, a coisa tem que estar extremamente clara para que as pessoas saibam para onde é que vai a coisa. É o que acontece aqui na área, é o que acontece no Lar União, que amanhã completa 96 anos, 86 anos, né? E é dessa forma que a gente faz. Eu aprendi com você e com o Nelson, né, como fazer essas coisas. Nós tivemos essa oportunidade no período em que a gente pôde contribuir aqui com a casa. E o Ricardo seguiu, e todos seguem, todo mundo faz isso. Então, é importante, sim, tudo estar claro. E nessa coisa com Israel é uma falta de respeito muito grande, que é o princípio também da boa convivência entre as pessoas. Nós temos opiniões diferentes, torcemos para times diferentes, nós precisamos sentar aqui e dialogar. Bom, olha, ontem eu vi um post de um amigo que estava, um amigo ortodoxo, enfim, uma pessoa conhecida, que estava criticando, eu achei muito bonito, que estavam apagando as cruzes das placas. Quando a igreja apagar uma cruz. E ele falou, isso é um absurdo, um absurdo. Mas eu gostaria que, se ele estiver vendo isso, que ele criticasse essas atitudes dos, a princípio, também ortodoxos. André, por favor. André. Eu vou antes do Rabino, porque se ele falar, depois eu não tenho mais o que falar. Primeiro, eu queria agradecer a Diane, porque acho que uma das coisas mais deliciosas que a gente tem aqui é poder olhar para o livro e falar do presente. Então, quando fiz essa leitura, realmente não me dei conta dessa situação, que aqui no livro, na Torá, não fala ainda sobre separação de homens e mulheres, e aí trazendo para o ontem, né, não podia ser mais atual e presente a situação lá que aconteceu e que acontece com regularidade, e que a gente, do nosso lado, a gente não consegue admitir, a gente pode até achar que entende, mas não admite. Então, eu acho que esse exercício é uma das coisas mais saudáveis que a gente tem aqui. E uma das coisas que me encanta com a construção, especificamente a construção do templo, é entender o templo como um ponto de convergência das pessoas. E aí vejo muito além do templo, né? Isso me faz pensar em uma biblioteca, me faz pensar num clube, me faz pensar em qualquer instituição, né? Não vamos, isso aqui na época não falava em instituição, mas qualquer instituição, de qualquer religião, de qualquer comunidade, pode ser a oca central de uma tribo indígena, é um ponto de referência onde as pessoas se encontram, porque principalmente o encontro das pessoas, acho que faz as pessoas melhorarem, desenvolverem, até um pouco isso do que o Gerson falou, se entenderem nas suas divergências. Então, eu acho crucial, por mais detalhista que seja Terumá, o entendimento de que essa construção ela tem também essa função de fazer com que as pessoas se encontrem, fazer com que as pessoas discutam, fazer com que elas se entendam nas suas diferenças e convivam juntos, porque apesar da diferença, elas estão lá porque tem alguma coisa em comum. E tem um detalhezinho dessa paraxá que eu gosto muito, que quando ele fala especificamente da construção da arca de madeira, onde vai entrar as tábuas, né, e com todos aqueles detalhes, ele fala para cobrir com ouro puro por dentro e por fora. O que me dá a sensação, pode ter várias interpretações, mas me dá a sensação de que a beleza não adianta ter só a beleza externa. Ali tem uma beleza interna, porque o que está lá dentro é uma coisa extremamente importante, seja para nós ou de qualquer forma. Tem lá
10 frases absolutamente, 10 mandamentos absolutamente relevantes e cruciais para toda a história, mas é a beleza de estar a beleza por dentro, que às vezes a gente não precisa enxergar, mas precisa saber que ela simplesmente está lá. E no mais, agora ficou claro para mim por que o ser humano gosta tanto de ouro, né? Então, realmente, é uma loucura essa corrida, esse Gold Rush aqui que a humanidade criou, talvez por ler tanto, seja essa ou qualquer outro. Eu acho que o ouro é herança egípcia, hein? Mas os faraós não tem como não ter essa herança. E você levantou uma questão fundamental, que é a contribuição de todas, em qualquer instituição, esse detalhe fundamental é a contribuição de todas, porque mostra o comprometimento do grupo. E quando você tem um grupo comprometido, você cria uma identidade e você cria uma união muito grande. As pessoas se sentem parte e ficam felizes de serem parte. Você dando uma função, inclusive ao mais simples, ao mais incapaz, ele está feliz porque ele está contribuindo. E essa é a função do líder, na verdade. Ele não precisa receber os louros. Ele precisa ver que os outros cumpriram a sua missão e estão felizes com aquilo que fizeram. Então, quando acabou o trabalho, dizer, nós fizemos, é uma satisfação incrível. É aquilo que a gente quer. Podemos inverter um pouquinho na web? Tá. Sérgio, e Rabino Sérgio, por favor. Então, primeiro, obrigado, Vitor. Segundo, Diane, teu comentário foi muito rico, muito denso, e abordou alguns pontos bastante assim importantes e interessantes, com alguns comentários bem legais de a gente assimilar e aprender. Particularmente, claro, cada um capta com mais ênfase aquilo que está no seu coração, mas assim a relevância da construção logo depois da saída da escravidão no deserto, né, quando as preocupações poderiam ser outras diante da fuga da terra da escravidão. Então, assim, obrigado pela tua colocação, que foi lá atrás e trouxe até para os tempos bem atuais, bem contemporâneos. E o Gerson fez um comentário e lembrou do aniversário da fundação da União, do Lar União, que também é um templo no sentido do abrigo, da casa e da preocupação daqueles imigrantes que fugidos, outra fuga, mas fugidos, refugiados, não hesitaram em construir uma casa, um abrigo, e o nome União representa também esse elemento coletivizado de proteção. Mas eu estou pegando o gancho do União, cujo aniversário, eu repito, o Gerson lembrou, que é por agora, porque na sinagoga do Lar União tem uma frase que vem dessa porção da Torá, que a Diane também mencionou, né? A sinagoga do Lar União, tal como na nossa sinagoga, né, a gente tem a grande lembrada da Lifnemia Talmud, e nessa aí do uso mais constante diário também tem outra frase, na sinagoga do Lar União tem a frase que vem dessa paraxá, que é justamente construir um tabernáculo para que eu more dentro deles, que vem dessa paraxá. E primeiro, lembrando que a sinagoga do Lar União mudou de lugar, foi toda remodelada, uma sinagoga de acessibilidade muito boa, construída agora no térreo, linda, muito graciosa. E essa frase, agora eu fiquei pensando, Gerson, uma pesquisa para ser feita lá dentro, talvez alguém saiba, se ela foi colocada pela proximidade da fundação do Lar União com a leitura dessa paraxá, ou apenas pelo significado que é muito bonito, onde cada um de nós se torna um templo, né? Porque construam um santuário para que eu more dentro deles, gramaticalmente não funciona, mas tem o significado que cada um de nós se torna um templo, né? Ao construirmos um templo comunitário, cada um de nós também é um templo que permite a presença divina morar em cada coração, em cada um. Então, queria colocar só essa
esse adendo histórico ligado a Paraxá, em agradecimento, enfatizo aos comentários que foram trazidos pela Diane, pelo Gerson, e, claro, pelo André, que também mencionou esse elemento do ouro na camada externa e na dimensão interna. Então, muito obrigado. Obrigado, Sérgio. Rabino Sérgio, obrigado pela deixa. Eu não vou responder. Eu gostaria que todos tivessem a oportunidade de ir até lá e que cada um traga para si a resposta. Estão todos convidados para visitarem o Lar União. Então, Ricardo, por favor. Bom, em primeiro lugar, bom dia para todo mundo. Obrigado, Jane. Obrigado a todo mundo que está aqui comentando. Às vezes a gente confunde duas palavras que têm significados parecidos em português, que são motivação e propósito. E eu acho que vale a pena a gente diferenciar entre elas, né? Eu, pelo menos, entendo motivação com aquilo que nos impulsiona a fazer, e propósito com aquilo que nos impulsiona a manter. E eu vejo dois aspectos muito importantes que reúnem o significado dessas duas palavras na construção do Mishkan. Existe não é uma coisa nova, mas acho que vale a pena observar, e como eu escrevi o comentário dessa semana do Ari News, eu mencionei isso de passagem, mas não pude dedicar tempo a isso, porque eu estava focando em outro aspecto, mas acho que vale a pena trazer aqui, que é uma vinculação que normalmente se faz entre a construção do Mishkan e o episódio do Egel Zahav, do bezerro de ouro. Essa vinculação ela leva a especulações sobre a questão da sequência, né? Se o episódio do bezerro de ouro não teria acontecido antes, o Mishkan sendo, então, consequência da demonstração que o povo dá de que precisa de algo tangível como um elemento de referência, e em função disso o Mishkan passa então a ser necessário e consequentemente construído. E talvez um dos aspectos mais importantes nessa motivação para a construção do Mishkan seja algo que, talvez por acaso, a Diane trouxe aqui como um comentário de Midrash, né? Como um Midrash, um comentário, e que, a meu ver, deve ser analisado com muito cuidado. Quando Moshe desce do Sinai e se depara com aquela cena, né? A seus olhos extremamente lamentável, né? Já condenado por Deus, né, que fez com que Moshe descesse para ver o que é que o povo estava fazendo, ele imediatamente questiona Aaron. Em princípio, seria o guardião do aspecto litúrgico, né, do aspecto religioso, vamos dizer assim, na condução do povo na sua relação com Deus. E Aaron dá uma explicação muito infantil. Ele não consegue dizer nada além de, olha, a gente pegou esse ouro, colocamos no fogo e veja, aconteceu isso, surgiu isso. O texto é basicamente esse. E me chama a atenção que o Midrash repita a mesma ideia, né? Que eu acho que é exatamente o contrário do que toda a observação feita em relação à construção do Mishkan nos obriga a pensar. O Mishkan ele é definido em todos os detalhes. Ele exige, né, que as pessoas participem, mas ele define de que forma elas vão participar. Ele exige um planejamento, ele exige uma construção, ele exige um esforço, e ele exige principalmente uma intenção. Ou seja, a motivação para a construção do Mishkan, a meu ver, é a
As coisas não acontecem por acaso, elas acontecem porque nós fazemos acontecer. Então, a meu ver, essa é a motivação para o mexicano. O segundo aspecto é o propósito. Por que aquele mexicano que tinha uma necessidade de ser feito, ele tinha uma motivação para ser feito, por que ele deveria ser mantido? E o aspecto principal do mexicano era o conteúdo dele. O que era o aspecto mais importante dentro do mexicano? Eram a menorá de ouro, eram os querubim, né, os querubinos, as estátuas que seriam feitas nas pontas da arca, eram os tecidos bordados de uma forma extremamente rica? Não. O aspecto mais importante do que havia dentro do mexicano era o conteúdo da arca, onde deveria constar, onde deveriam estar as tábuas de pedra, muito simples, onde constavam as regras de conduta que nos foram transmitidas no Sinai. Esse era o conteúdo do mexicano. Esse era o propósito. E é por isso que, de alguma forma, a gente preserva o mexicano até hoje. Não como algo tangível, mas como algo que continua tendo propósito. Muito bom, Ricardo. Passamos a palavra ao Germano, ao pré-aniversariante. Ricardo, a única... bom, primeiro deixa eu agradecer, por favor, a lembrança que eu vou fazer 90 anos. Mas, e para mim, sempre eu acho que você deve celebrar aniversário depois que fez e nunca por antecipação, mas, de qualquer maneira, agradeço a todos. Quem sabe na data hebraica já foi, né? Quem sabe, né? Quem sabe. Bom, Rabino Sérgio, com a sua licença, Diane, muito obrigado. Mas, Ricardo, o que me fica em dúvida, dentro da sua colocação, a gente fala em oferendas. O que são oferendas hoje? E sempre, eu acho que nas passagens que nós estamos lendo, e depois a maneira enriquecida com que Salomão fez o templo, eu acho que as coisas vão se alterando ao longo do tempo. A simplicidade, quando hoje é colocado no Mishkan, perto da riqueza do templo de Salomão, a destruição dos templos depois, e hoje quando eu vejo Deus rezando no Muro das Lamentações, fica muito distante essa ideia do que é o lugar sagrado. Pior ainda, se confunde mais ainda quando a Diane levanta fatos, que eu acho que a gente vive um momento que a gente tem que saber respeitar. A gente não vive mais naquele tempo, nós lembramos aquele tempo, mas nós não vivemos mais aquele tempo. E, finalmente, fica uma interrogação para mim. O judaísmo pode defender a democracia em Israel? É difícil responder isso, porque eu não sei se dentro das grandes variações do mundo judaico, pode ser que os ortodoxos que estão batendo nas mulheres, eles tenham razão, e eu seja incompetente de poder entender o que é isso. Acho que o judaísmo é talvez o melhor instrumento para preservar a democracia. Eu vou te dar um pequeno exemplo. Eu passei dos meus 16 aos 20 anos momentos assim de dúvidas totais. Eu era existencialista, aluna de Sartre, enfim, todas essas doutrinas, nada interessava. Mas dentro de uma família profundamente judia, eu disse, bom, eu tenho que saber, entender um pouco mais essas histórias. E eu li tudo de todas as religiões, o que existia escrito naqueles tempos, eu li tudo. Não, eram livros mesmo. E no fim das contas, eu tinha, pelos meus 20 anos, fiquei com 2 livros de cabeceira, que eu lia todos os dias, antes de dormir. Um era
Ainsi parlait Zarathustra, do Kafka, e a Bíblia, a nossa Bíblia. E todos os dias, e Zarathustra começa assim, Dieu est mort, Deus morreu. Deus morreu e a Bíblia. Então, até chegar, eu disse, bom, eu tive uma epifania, diz, Deus existe, não tive mais dúvida. Deus existe, qual religião que eu vou seguir? E eu optei pelo judaísmo, pelo livre-arbítrio. Porque eu posso escolher o que eu quiser. Eu sou responsável pelos meus atos. E eu tenho que ter essa solidariedade. Então, quando o templo acaba e é substituído por Gemilut Hasadim, Avodah e Tzedakah, é isso, é essa gênese, e essa gênese da democracia. Você ter justiça social, você estudar, você trabalhar pelo próximo, mas você também se realizar, isso é o judaísmo. Então, meu querido, o judaísmo sim. E não apenas, ortodoxo também, mas não radical. Porque a gente não pode confundir com radicalismo. E qualquer radicalismo de esquerda, de direita, de qualquer credo, é condenável e é um perigo. Porque é uma minoria das minorias que faz um barulho tremendo, e aí os outros se encolhem. Esse é o erro, a gente não pode se encolher. Tem que mostrar que eles estão errados. E aí a gente consegue virar o jogo. Eu só queria dizer, Ricardo, eu pesquisei essa questão do bezerro de ouro e do Mishkan. O tempo, há toda uma discussão que essa paraxá deveria estar em outro lugar, cronologicamente, depois do bezerro de ouro e não antes. Mas uma das explicações e no início não concordei, mas depois realmente há outros exemplos na Bíblia, Deus dá o remédio antes de dar o mal. Então ele te dá, você terá esperança, quando você se defronta com o mal, ao invés de você não saber o que fazer, você se lembra que tem uma solução. E isso se chama esperança. Isso é muito bom. A cura depois do problema. Bom, vamos passar a palavra tem um Raul com a mão levantada e depois a Ana. Raul, por favor. Oi, tudo bem? Tudo bom? Bom dia a todo mundo. Não, só respondendo aqui o Germano rapidinho sobre o sagrado. Foi falado bastante de sagrado e tal. Eu acho que essa paraxá tem uma definição tão bonita do sagrado, que ela está tão longe de todas essas construções e tudo mais, porque ela puxa o tapete nas construções, né? As pessoas fazem os locais para serem sagrados e tal, e fala assim, faz esse local para que eu possa morar entre vocês. O sagrado aí são as relações entre as pessoas, e não o local da onde... Qualquer local, tá certo? É uma formulação muito... Como assim? Faz uma casa para que eu possa morar fora dela. Mas é o que está escrito na Torá. Faz uma casa para eu morar fora dela, para eu morar entre vocês. É muito interessante. Então, para mim, o sagrado no judaísmo são as relações, tá certo? Mas, evidentemente, isso é uma opinião só. Valeu, obrigado. Obrigado, Raul. Ana, por favor. Bom dia a todos. Primeiro, agradecer a Diane e a todos que colaboraram, né, com as questões. Eu gostaria de levantar a questão da construção coletiva. Eu acho que isso, pelo menos para mim, me toca muito, a ideia da construção coletiva. Não só de ser permitido que se tenha uma construção coletiva, mas que cada um entenda que essa construção coletiva depende da sua ação também. Porque às vezes você está num lugar que abre para a questão da construção coletiva, mas você se sente engessado, fechado, para não participar dessa construção. Então, eu acho que a gente deveria entender que o sagrado nosso também é nisso, é de participar dessa construção coletiva, e essa construção coletiva nos leva ao pertencimento, né? Ao estar no lugar, e a responsabilidade, porque se você foi um dos que colocou o tijolo, né, metaforicamente, você também vai ser responsável por aquele tijolo não deixar a casa cair, vamos dizer assim. Então, eu acho que quando você pensa na construção coletiva, na sua ação,
também entra a sua responsabilidade. Lorena falou tão bem semana passada. Tem um outro microfone para lá? Tem. Só queria retomar algo que o Raul falou, que realmente soa muito estranho de eu dizer constrói uma casa para mim, mas eu não vou morar nela. Mas há um detalhe, ele manda construir os querubins, com as asas cobrindo o Mishkan, mas o que ele diz é a partir daquele momento, é daqui que eu falarei. Quer dizer, ele não vai morar, mas a fala dele será entre os querubins do lado da arca. Então, isso daqui é importante. Como a gente está vendo, o judaísmo foi pioneiro na construção de um celular. Ou seja, era um meio de comunicação com Deus móvel. Tantos detalhes. Primeiro, quando o Ricardo falou que Moshe subiu. No que ele subiu, ele foi se comunicar com Deus. Depois ele desceu e viu o caos entre nós. O Raul faz uma colocação também muito interessante. Não é construindo, realmente não é construindo essas casas, porque tudo é destruído. O que vale é o que está no nosso coração e na nossa mente. Para isso a gente sobe. Para isso eu tive o privilégio de subir e fazer a Haftarah da Torá. Bom, gente, olha, maravilhoso, tantos comentários muito bons. Vamos lá, mais uma observação. Eu vou chamar a atenção de um fato interessante que nós falamos desse momento do Zoom que nós estamos vivendo e as adaptações que a gente tem que ter. Eu tenho permanentemente essa preocupação de entender que o momento que você vive hoje, com tudo que nós estamos lembrando do passado, não é a mesma coisa. O amigo Vitor tem defendido muito essa possibilidade da gente ter essa conexão via Zoom. E eu sempre coloco a dificuldade que você não pode mudar o que é a convivência. Eu quero chamar a atenção da necessidade que nós vamos ter de conviver com esse movimento, desse momento do Zoom, em que as carinhas aparecem aí. E eu entendo o argumento que o Vitor dá, quer dizer, eu lembro sempre que quando eu atravesso a rua, eu já ando devagar, se o sinal não me der tempo, eu não consigo chegar do outro lado. Da mesma maneira, eu vejo muitas pessoas aqui no Zoom que não podem vir aqui, mas se tem que ter uma concessão muito grande para que essas pessoas realmente participem. Eu tenho conhecido que no Shabat prefere acompanhar pelo Zoom a sinagoga de Nova York. Eu me pergunto, isto é viver o judaísmo? Se você tem a possibilidade da presença e da convivência, eu acho que está no momento de nós refletirmos um pouco dessa adaptação que nós vamos ter que passar. Bom, assim, eu vou continuar dizendo que quem não pode vir, que use esse meio. Agora, quem pode, que venha. Né? Deus está olhando. Não, justamente. Mas justamente você colocou, o ponto é a distância geográfica, a condição física ou a condição de segurança, a condição que fosse. Mas realmente tem que se fazer um exame de consciência ao decidir não vir. Né? E também pessoas que têm que vir porque gostam de vir e não porque se sentem obrigadas. Então, esse é um outro ponto. Agora aqui, só para antes de passar palavras finais a Diane, é realmente um manual de como engajar pessoas. Né? Engajar pessoas significa realmente colocar elas para fazer alguma coisa. É uma receita tão antiga, né, Diane? Com certeza, é uma receita antiga e tão difícil de aplicar. Agora, Germano, eu vou discordar concordando. A convivência é fundamental, sim, mas eu vou lhe confessar que muitas vezes, entre enfrentar o trânsito para chegar aqui e poder ver o Kabbalat Shabbat da sinagoga
do Rio a Ari, a Cipe e Nova York, e às vezes Paris, é uma satisfação ímpar. Ímpar. E você aí se sente pertencente a tantos lugares, você se sente um ser universal. E você acaba criando laços, porque você vê as mesmas pessoas pela janelinha, pela carinha, e você reconhece. E eu tenho certeza que o dia que for para Nova York ou for para Paris, nessas sinagogas, serei reconhecida e serei acolhida. Então isso é muito bom, né? A gente ter tentáculos que vão abarcando o universo inteiro. Isso é muito tentador. Bom, para terminar, eu só quero desejar que esse novo mês seja um mês, como a gente diz, Rodestov, né? Que seja um mês muito bom para todos, que a gente encontre harmonia, paz, realização, e que, conforme essa paraxá, consigamos todos construir o próprio Mishkan, onde a gente vai residir, não só por ser um local sagrado, mas porque dentro de nós está a centelha divina, estamos com Deus. Shavuot Tov, Shabbat Shalom a todos. Então, gente, um grande abraço a todos, boa quinta-feira, Shabbat Shalom antecipado, e vamos fazer Birkat Amazona aqui. Richard, obrigado também por tudo sempre.